Oi, gente! O vídeo de hoje é um momento histórico desse canal, porque nós vamos responder a primeira tag e a pergunta é: quais livros você salvaria de uma biblioteca pegando fogo? E eu separei pra gente 5 títulos que eu considero os principais que deveriam ser salvos. Então vamos lá? O primeiro livro, gente, o número 1, o top do meu top 5 é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro, gente, com certeza é o meu livro preferido. Eu já fiz 2 leituras, estou querendo ir aí para a terceira, porque realmente, pessoal, essa narrativa tem uma história, além de ser uma história super profunda, né, e trazer uma série de elementos que podem representar várias situações da nossa vida, ela é uma história permeada por fantasia, por representação do imaginário popular. E além disso, gente, ela conta uma história tão linda de uma família, né, que a gente vai chamar de Buendias, esse é o sobrenome deles, e essa estirpe começa e termina aí nesses 100 anos de solidão, que você perde o fôlego. É simplesmente uma história incrível, cheio de acontecimentos inesperados, cheio de situações que a gente consegue refletir um monte sobre a nossa vida e, gente, realmente vale muito a pena. Por isso, com certeza, esse é o primeiro livro que eu ia sair correndo para pegar. Depois desse livro, gente, com certeza, esse livro que nós já falamos alguns dias atrás, O Senhor das Moscas, que é do William Golding. Então aqui a gente tem uma história praticamente oposta. Enquanto no 100 Anos de Solidão a gente tem uma história de fantasia, né, de realismo mágico, de representação do imaginário popular, aqui no William Golding a gente vai ter uma história muito mais realista, muito mais crua, muito mais dura, né? E de muito sofrimento, porque aqui a gente vai ter então a história de um grupo de meninos que estavam sendo resgatados da Segunda Guerra Mundial e o avião em que eles estavam cai numa ilha deserta e esses meninos estão sozinhos, não tem nenhum adulto para cuidar deles, aí não tem ninguém para zelar por eles. Então nessa história a gente vai acabar ficando em choque por muitos momentos, né? Ela vai mexer com os nossos sentidos, ela vai despertar nojo, raiva, medo, muita preocupação, certo? Então é um livro, cara, que vale muito, muito, muito a pena ser lido, porque nos coloca em uma situação em que faz a gente pensar. E esses são os melhores livros, né? Aqueles que nos fazem refletir, que nos fazem buscar trazer a realidade aqui para dentro da obra, ou trazer a obra para dentro da realidade, né? Então a gente consegue fazer essas referências e a gente consegue perceber com muito mais verdade, às vezes, aquelas mazelas que nos cercam. Então, Senhor das Moscas, do William Golding, era o segundo livro que eu ia sair correndo para buscar. Depois dele, gente, um livro que tem várias histórias, que eu tenho certeza que vocês conhecem, já ouviram falar pelo menos, que é As Crônicas de Nárnia. Aqui dentro dessa história, vocês estão vendo que é um baita livrão, né? Então a gente não tem só aqueles três contos, né, que viraram filmes. Aqui a gente tem muitas outras histórias que vão contar lá do começo de Nárnia, que vão explicar, por exemplo, por que aquelas crianças são reis e rainhas de Nárnia. E aí a gente vai ter um relato muito mais detalhado, muito mais longo, né, e muito mais interessante, porque aqui a história se constrói como um todo. Então a gente está diante de uma narrativa que permite uma série de metáforas, né, inclusive aí uma leitura mais não religiosa, né, mais talvez uma leitura um pouco mais voltada aí, digamos que uma metáfora de algumas passagens bíblicas. A gente consegue fazer essa leitura, sim, é muito interessante perceber como o C.S. Lewis vai construindo essa ideia. É uma leitura possível, uma leitura muito rica nesse sentido, mas também é uma leitura que nos permite sair completamente da realidade. Então, se você está querendo uma leitura para esquecer dos problemas,
aqui nas Crônicas de Nárnia, com certeza, você vai ter essa leitura. Gente, é muito bom, porque assim, ó, é uma leitura uma literatura infanto-juvenil, né? Teoricamente. Mas a gente sabe que as literaturas infantis, as histórias para crianças, para jovens, elas dizem muito mais aos adultos do que as próprias crianças, né? Então a gente consegue extrair daqui muita coisa legal. Por isso que eu com certeza ia correr para buscar, para salvar, porque essa história vale muito a pena, gente, muito, muito, muito a pena mesmo. É uma escrita muito leve, é uma escrita muito fluida, então também é uma bela dica para quem está começando a ler. Eu acho que vocês vão gostar muito. Beleza, pessoal? Depois do terceiro lugar, o meu quarto livro é O Diário de Anne Frank. Eu já falei desse livro para vocês aqui, já tem resenha no canal, mas aquela resenha é sobre o diário em prosa, né? Sobre a versão original do diário da Anne. Aqui a gente vai ter uma história em quadrinhos. Essa edição da Record é muito boa, gente. Vocês não têm noção da qualidade de produção, de edição desse livro, de imagens, os desenhos são muito legais. E aqui, então, a gente consegue construir uma história com uma experiência completamente diferente da leitura do diário normal, né? Porque aqui a gente vai construindo com os desenhos, a gente vai despertando outras sensações e a gente vai ficar diante de uma história incrível, certo? Que além de nos proporcionar essas sensações, ela também contribui para a nossa formação enquanto cidadão. Porque aqui a gente vai conhecer não uma história lá da disciplina de história que é mais fria, mais seca, com dados e fatos. Aqui a gente vai saber o que realmente passou um judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente consegue, por meio dos sentimentos, por meio da visão de uma criança tão pequena, né, entender o que foi aquele momento, né, entender a crueldade, entender o sofrimento, entender todas as dificuldades que essas pessoas passaram, certo? Então, gente, vale muito a pena. Até para quem já leu, para quem já conhece o diário, essa história é muito boa, muito valiosa. E como eu já falei para vocês, né, as histórias em quadrinhos, elas têm sido aí as minhas preferidas da vida, como dizem por aí, né? Porque realmente elas conseguem construir uma sensação muito diferente, é uma nova experiência. Então, em quarto lugar, eu ia resgatar o Diário de Anne Frank na versão em quadrinhos. E por último, pessoal, mas não menos importante, eu iria correr para salvar essa bela história da Teresa Albuez. Mas quem é Teresa Albuez, né? Ninguém nunca falou disso, é tão pouco conhecida. E aí, gente, então agora eu estou diante de uma proposta que também é um dos objetivos desse canal, que é apresentar essa autora para vocês. Então ela aparece agora como um top 5 aqui dos nossos livros sendo salvos, mas eu quero dizer para vocês que essa autora, gente, é uma autora muito peculiar, porque ela escreveu nos Estados Unidos toda a obra dela, apesar de ser brasileira e apesar de ter as quatro primeiras narrativas da sua produção serem ambientadas no Brasil e principalmente aqui no nosso estado. Então a gente vai aqui, né, ler uma história que representa muito daquilo que aconteceu na formação do estado do Mato Grosso. A gente vai ter a história de uma menina que viveu uma infância muito humilde, uma infância muito simples, no interior, com um pai que precisava trabalhar muito, que foi para grandes latifúndios, né, que teve aí até momentos muito semelhantes à escravidão, e essa menina então vai contar todo esse sofrimento, contar toda essa história, todas as dificuldades que ela passou também por ser uma criança negra, né, em um momento em que a gente tinha um racismo aí bastante forte na nossa história do Brasil. Não sei se isso já diminuiu ou se continua ainda, né, bastante difícil falar sobre isso, mas aqui a gente vai ter uma representação muito peculiar, né, e uma história muito rica da vida dessa menina que vai ter essa infância bastante difícil, mas que vai conseguir chegar até Nova York, que era um grande objetivo, um sonho que ela
conseguiu ter em meio a tantas dificuldades, e aí a gente consegue entender por que o livro se chama O Berro do Cordeiro, no sentido aí simbolizando uma espécie de libertação. Gente, essa história é uma história incrível que vale muito a pena, tá? Eu vou fazer resenha completinha para vocês de toda a obra dela. Em breve a gente vai ter aí, também vou mostrar o meu estudo que eu fiz no mestrado sobre essa autora, para vocês entenderem um pouco melhor como é essa produção. E também eu resgataria esse livro para mostrar que, apesar de a gente viver no interior do país, né, a gente está fora de um centro político, apesar de a gente estar no meio do sertão, como dizem também, a gente tem uma produção literária muito rica, muito valiosa e que precisa chegar ao conhecimento das pessoas. Então, por isso, com certeza, eu também salvaria essa obra. Beleza, gente? E aí, vocês, quais livros vocês salvariam? Contem pra mim aí nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal!